Vídeo de como é morar em Brasília. Vitor, faz um vídeo de como que é morar em Brasília, se vale a pena. Eu acabei de passar no concurso, não sei se eu vou, se vale a pena. Vou com meu marido, vou com meu filho. Bora lá? Show de bola, pessoal. Nesse vídeo eu entrevistei pessoas aqui que trabalham no Direção Concursos comigo, moram nos mais diversos locais aí daqui do Distrito Federal e contaram um pouquinho para você como que é na visão do morador, bairro X, bairro Y, bairro Z, que na verdade em Brasília são chamados de regiões administrativas. Já vai se acostumando com esse termo se você tá para vir para cá. Bom, falei com o máximo de pessoas possível, falamos de muitas regiões administrativas, não de todas. Importante, na descrição eu vou deixar algumas coisas para vocês. Número 1, diversos descontos. Tec Concursos, mapas da Laura Morim, plataforma Estudei, direção concursos, né? Gravei todo o vídeo aqui praticamente. Então, vem aqui, usa o meu cupom lá nos cursos completos, Vitor Concursos 2025. Muito mais. Em áudio concursos, beleza? E o primeiro link da descrição aqui são descontos para os flashcards da Carolina Couto, que participa desse vídeo como uma ex-moradora do Rio Grande do Sul, interior do Sul, que veio para Brasília, né? Por causa de aprovação em concurso público. Então, entrevistei também pessoas que vieram para cá para tomar posse. Então, esse vídeo ficou bem interessante, que traz a visão do pessoal que já é daqui e também a visão do pessoal que veio para cá, tá? Então, fica bem interessante, fica bem bacana. O conteúdo ficou bem completinho. E na descrição ainda vai ter links aqui de imobiliários no DF para vocês procurarem todos esses bairros que estão sendo falados, né? Uma coisa que acabou faltando aqui, escola para criança. Escola. Recentemente eu fiz uma pesquisa, só para vocês entenderem, num berçário no Cruzeiro, e ele estava na casa, na região administrativa chamada Cruzeiro, ele estava na casa dos R$2.000 e poucos. Todos os dias, 7 horas, salvo engano, 7 horas. Tem um colégio no plano piloto, chama Sagrada Família. É um bom colégio particular que tem, por exemplo, ali, né, que tem o integral, que muitos de vocês procuram. Um amigo meu tem um filho de uns 10, 11 anos, ele estuda lá integral, tá? Tem atividade como judô, como natação, né, futebol, essas coisas, e ele paga cerca de R$3.000, entre R$3.000 e R$3.500, tá? Colégios caros aqui, Maple Bear, bilíngue e tal, tem Galois, Sigma, tá? Leonardo da Vinci. Aí tem uns colégios que são bons e um pouco mais baratos. Você vai encontrar o Pódium, você vai encontrar o próprio Sagrada Família, o Sagrado Coração de Maria. Aqui tem Marista também, isso em colégios particulares. O integral deve estar saindo aí, R$3.000, R$4.000, esses mais caros até um pouco mais, tá? Basicamente isso, mas vale a pena você pesquisar também. Faltou isso aqui no vídeo, eu sei que faltou, mas é muito tranquilo vocês procurarem e acharem isso na internet, tá? Mas, colocar aqui imobiliárias para vocês verem, tá? Imobiliárias, para vocês procurarem, enfim, aluguel, realidade de vocês. Falei com pessoas com filho, pessoas sem filho, né? Casado, solteiro, então assistam até o fim, tá? Vale a pena vocês assistirem, porque responde muita coisa que o Google não responde, porque são coisas que os moradores sentem na pele no dia a dia. Então, se você está pensando em vir para Brasília, aprovado em concurso público, você chegou no seu vídeo ideal. Assista até o final, que você vai ter uma noção muito boa do que é Distrito Federal, do que é Brasília, do que é morar aqui, do que é ser servidor público aqui, tá bom? Compartilha esse conteúdo, envia para alguém que possa se interessar e deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Para quem não me conhece, sou Vitor Concursos, trago notícias de concursos todos os dias aqui no canal. Esse vídeo é especial, um pouco fora da casinha. Quem sabe a gente faça mais conteúdos, né, em outras especiais, né, mas de outros assuntos. Não dá para eu fazer um vídeo de como é morar em São Paulo, como é morar no Rio, né? Porque eu acho que nem ficaria legal, porque eu também não vivo isso daqui. E trago muito da minha opinião também durante o vídeo. Fechou? Sem mais delongas? Bora para as entrevistas e aproveitem. Compartilhem esse conteúdo, aproveitem os descontos que estão aqui na descrição do vídeo. Comentem aqui, perguntem mais o que ficou faltando, o que não ficou faltando. E você que é de Brasília, pessoal de Brasília, ajudem também o pessoal aqui nos comentários. Lá na frente pode ser você querendo se mudar, enfim, pensando em se mudar e precisando de uma ajuda assim. Fechou? Comentem aí também. Que comece o vídeo. Valeu. Bora lá, pessoal. Tudo isso que eu falei aí na introdução, né,
boa parte do que eu falei você encontra no Google, é fácil de encontrar. E eu queria fazer um negócio diferente, queria fazer assim, cara, opinião de quem mora aqui. E aí a primeira entrevistada aqui vai ser a Nayara, trabalha aqui comigo no Direção e mora em Águas Claras, que é um bairro que se vocês procurarem aí, apartamentos novos, ele tem mais uma vibe cidade que Brasília não tem, um pouquinho daquele caos gostoso ali, tudo, você não precisa sair de lá pra nada, a não ser em alguns casos em pra trabalhar, né? Enfim, a gente vai falar aqui sobre Águas Claras. Nay, primeiro, se você viesse, fosse lá de fora, conhecendo Águas Claras do jeito que você conhece, você indicaria o pessoal considerar Águas Claras? Com certeza, eu indicaria. Águas Claras é sinônimo de qualidade de vida, né? Então, assim, é uma cidade jovem, é uma cidade que tem uma certa infraestrutura, né? Qualidade de vida, conta com vários tipos de comércios, perto de escolas, de parques, de shoppings. Então, assim, certamente eu indicaria. Show de bola. Tem muito servidor em Águas Claras, né? Muito, muito. Brasil inteira, mas Águas Claras tem muito. Queria que você falasse dos pontos positivos que você falou e alguns pontos negativos assim de Águas Claras que você vê no seu dia a dia, que você vê as pessoas reclamarem, que você, ó, é bom, é legal, mas tem atenção nisso daqui. Sem sombra de dúvidas, a questão do trânsito, né, em horário de pico, é uma questão, assim, muito questionável para quem for morar em Águas Claras, principalmente se você não trabalhar no modo home office, né? Se você tiver que se deslocar principalmente para o plano piloto, que fica a cerca de 20 quilômetros, né, de Águas Claras. Então, assim, há que se pensar no trânsito. As vias de Águas Claras, infelizmente, ainda não temos muitas vias de acesso, né? Então, isso acaba sendo muito puxado no horário de pico. E nesse período agora a gente está passando por algumas obras, então, assim, o trânsito que já era um pouco caótico, está um pouquinho mais caótico. O pessoal vai assistir ao longo dos anos isso aqui, mas eu acho que Águas Claras é o que a Nay falou. Eu acho que os prédios são novos, a maioria dos prédios são novos. Os prédios têm condomínio com piscina, com quadra de esportes. Então tem muita gente que vai para lá por causa disso. Meus pais foram para lá recentemente por causa disso. Meus pais aposentados, eles não pegam esse horário de pico, etc. Então eles estão adorando, assim, sabe? Amando, assim. E aqui em Brasília a gente é um pouco mal acostumado. Vamos falar bem, a gente estava conversando em off aqui. Tipo, Águas Claras fica a 20 quilômetros. Geralmente em Brasília, a a relação é tipo assim, 20 quilômetros, 20 minutos para chegar. E no horário de pico, isso aí às vezes vai para 40, 50, perto de 1 hora. E isso causa, né, pra galera que já é um pouquinho mal acostumada, se você tá vendo esse vídeo, tipo, de São Paulo, Rio, cara, você vai falar, vocês estão de sacanagem, né? Mas, enfim, é a realidade que o pessoal vive aqui. Se o compromisso é 4 horas, se você mora a 10 quilômetros, se você sair meia hora antes, 20 minutos antes, você vai chegar via de regra. Então isso que é interessante. E segurança, Águas Claras, o que você considera? Segurança quem vier morar em Águas Claras, né? É um ponto muito interessante porque em quase todas as quadras você vai ter um ponto de apoio com o mercado, farmácias, lojas de conveniência. Águas Claras tem muitos restaurantes, tem muitas escolas também para quem tem filho, né? Eu tenho filho e assim, a escola do meu filho fica 800 metros no máximo de casa. Uhum. Então, eu consigo fazer uma logística a pé. Eu não preciso pegar trânsito, né? Não preciso pegar carro. Tem a questão também do metrô, que faz a ligação com várias outras regiões administrativas, né? Incluindo o plano piloto. Então, assim, eu só tenho que falar de bom de Águas Claras, né? Tirando o trânsito, lógico. Isso aí é bom, transporte, né? Águas Claras tem metrô. A linha de metrô de Brasília não é boa, sendo bem sincero, assim. Não é interessante, por exemplo, não chega aqui onde a gente trabalha, aqui no Sudoeste, no SIG, não chega na Asa Norte, que faz parte do plano piloto, não chega na Esplanada dos Ministérios, que muita gente trabalha e vai trabalhar se vier aí do CNU, enfim, concurso federal, por exemplo. Mas tem essa questão, você, por exemplo, para vir para cá, quanto tempo você demora, quanto que é mais ou menos esse deslocamento? Você estava falando que vem de carro, às vezes de metrô, às vezes de ônibus, como que é? Então, quando eu venho de carro, né, é cerca de 30, 40 minutos. E geralmente eu saio de casa no início ali do horário de pico, então tem essa diferença, ainda mais porque Brasília está passando por diversas obras, né, nas vias principais. Quando eu venho de metrô, eu gasto, assim, meia hora. Tem dias que até menos um pouquinho, né?
Só que acredito que pelo fato de estar com essas obras, o metrô ele vem um pouquinho mais lotado, então assim, também tem esse ponto, né, do metrô estar lotado. Não se compara com o metrô de São Paulo, né? Não é nem do Rio. Mas ainda assim, pra gente que mora em Brasília, a gente é um pouco mal acostumado com relação à distância e à lotação, né, dos lugares. Isso, esse mal acostumado é bom porque é acostumado para bem, na verdade é bem acostumado. Para fechar, Nai, questão de aluguel lá em Águas Claras. A gente sabe assim, Águas Claras, pessoal, pra vocês terem uma ideia, existem bairros mais caros que Águas Claras, tipo o bairro que a gente trabalha aqui, Sudoeste, é mais caro, Noroeste é mais caro, via de regra ali, alguma coisa no plano vai acabar sendo mais cara. Águas Claras não é baratinho, mas também não é dos mais caros. E com o plus aí que tem os condomínios com um pouco mais de estrutura em relação, por exemplo, principalmente Asa Norte e Asa Sul. Questão de gastos lá em Águas Claras mesmo, contando moradia, né, aluguel, etc. Então, com relação à moradia, para uma pessoa que não tem filhos, não é casada, ela consegue ali um valor de R$ 1.000 a R$ 1.500, né? E para quem já tem uma família maior, o aluguel com o condomínio gira em torno de R$ 3.000. Aí, assim, vai para vários gostos, vários tipos e vários bolsos, né? A maioria dos condomínios tem essa questão de segurança, de ter um porteiro, de ter a questão da área de lazer, de ter piscina, de ter brinquedoteca. Então, isso tudo contribui para o valor do condomínio e da valorização do aluguel, né? Show de bola, então, pessoal. Águas Claras, muitos servidores moram lá, tem a possibilidade de o pessoal morar, trabalhar lá também, porque tem quartel do Corpo de Bombeiros, da PM, ali, Águas Claras é perto de Taguatinga, é perto da Ceilândia, que às vezes tem, por exemplo, fóruns do TJDFT que são pro lado de lá, e aí de repente você nem pega esse trânsito todo, fica interessante. Enfim, considerem, dá uma olhadinha no mapa, vai lá no site da imobiliária que eu vou deixar aqui na descrição, vê lá, aluguel em Águas Claras e leve em consideração o que a Nai falou. Obrigado, Nai. De nada. Falou, pessoal. Pessoal, agora eu tô aqui com o Lucas. O Lucas mora na Ceilândia, tá? Que é a região administrativa que mais tem gente aqui, né? É a maior aí em termos de população, tradicionalíssima aqui. Você já viu gente aqui falando sobre Taguatinga, sobre Águas Claras, é nessa região de por ali, tá? Muitos servidores moram por essa região e, como eu falei, Ceilândia é a que mais tem gente aqui no DF. Cara, Ceilândia, tu é nascido e criado lá? Nascido e criado, um tempo eu morei na parte ali da Taguatinga Norte. Mas quando eu era bem criança, então praticamente cresci a vida inteira ali na Ceilândia, no mesmo lugar ali. Boa. E aí a Ceilândia, cara, em termos de custo, assim, cara, hoje você mora com tua mãe? Moro com minha mãe e com minha irmã. Mãe e irmã. Basicamente, digamos que o pessoal vai arrumar ali um apartamento para 3 pessoas, uma casa para 3 pessoas, na Ceilândia ali, mais ou menos, o cara vai ter que desembolsar quanto? Assim, geralmente de aluguel ali, se você procura bem, você consegue achar de uns 700 até uns R$ 900 eles conseguem alugar uma casa ali para umas 3 pessoas, ali no máximo, 2, 3 pessoas. Aí vai subindo um pouquinho o custo, né? Ali vai subindo um pouquinho, vai melhorando o lugar também, né? Então... Normal. Eu sempre peço pro pessoal dar uma olhadinha também. Eu vou deixar links de imobiliárias aqui do DF, várias. Aí vocês botam lá, Ceilândia, apartamento, 3 quartos, 2 quartos, enfim, para vocês terem uma ideia também. Mas e aí, tipo, serviços? Custo de supermercado, de serviços em geral? Cara, na Ceilândia o pessoal sempre comenta, né, de que é um bom lugar para fazer compra, né? Porque geralmente tem feira lá, tem bastante feira, então vale a pena mais comprar verduras, frutas, essas coisas em feira. Na questão dos mercados lá tá crescendo muito a diversidade dos mercados, então tem os mercados mais convencionais ali, né, os atacadões da vida, mas também tem os mercados mais que tem mais opções, né, de alimentos ali. Então, hoje em dia variedade tá bem variado assim lá na Ceilândia, mas essa questão assim do custo depende bastante, eu acho que do lugar que você tá, né? Por exemplo, ali, eu tô bem perto do centro da Ceilândia, então é um lugar que ele é mais tranquilo, né? Mas, por exemplo, tenho conhecidos ali que eles moram para lugares mais distantes, então já complica mais, tem um custo de locomoção. Boa. Transporte, como é que é? Trânsito, vir pro plano, você vem pro plano praticamente todos os dias para trabalhar, você é o cara que faz o NB também, então é interessante. Às vezes a pessoa vai se mudar, tem interesse no mestrado, no doutorado. Como que é a tua vida em relação a transporte? Você que usa muito transporte público aí. Em Brasília, no geral, o que você acha e especificamente da Ceilândia aqui pro plano piloto? Cara, transporte público é uma das grandes pautas assim, do pessoal periférico, né? Porque realmente é uma mão assim, né? Vir pro plano todo dia. Geralmente eu saio de casa ali às 6h30 para chegar aqui às 8h, então 1h30 ali. Às vezes tem bastante congestionamento, né? Aqui em Brasília é comum.
Então, geralmente 1h30 ali, transporte é uma questão complicada assim. Da UNB, por exemplo, que é um lugar que é bem mais distante, né? Bem no final ali da Asa Norte, é umas 2 horinhas, né? Então, para quem mora nas cidades mais periféricas, assim, na Ceilândia, é um pouquinho mais complicado. Não tem metrô, por exemplo, para a UNB. Não. Tá? Mas assim, é bem específico. É só se você realmente precisar ir para a UNB. Não é um local também que tem muitas outras atividades, digamos assim, necessárias do dia a dia. Exato. Aquela área ali tem muito clube, tem algumas casas de festa. Então, assim, não é... E a UNB, que é realmente, se você precisar ir lá estudar, o seu filho precisar ir estudar na UNB, você tem que colocar isso aí na sua mente, que não vai ter metrô para lá. Ele vai ter que usar um ônibus ou carro particular. Quem mais que eu posso te perguntar? Pontos positivos lá da SEI, cara, lá da SEI Londres, que o pessoal chama aqui. Da SEI. Cara, um dos pontos que acho que todo mundo comenta é uma cidade bastante diversificada, né? Então tem bastante pessoal ali do Nordeste, do Norte. Então eu diria até que é um pessoal que ele é mais pouco receptivo do que o pessoal aqui do plano. Então, a questão ali, você sai de manhã e dá bom dia pra todo mundo. Então, é um lugar legal, assim, de morar, sabe? Fora essas questões, assim, um pouco mais difíceis, né? De periferia e tal. Ainda assim, eu acho um ótimo lugar para morar, ainda mais se você está começando, assim... Passou um concurso de menor porte ali. Cara, é um bom lugar para morar, você não vai ter grandes problemas. Tem alguns percalços maiores, né, de locomoção e tal, mas ainda assim, acredito que seja um bom lugar assim, pra morar. Negativos, sendo sincero, assim, pontos negativos, tipo segurança pública, é uma questão, transporte você já citou. Sim. Cara, a segurança, assim, ela já foi bem pior, né? Hoje em dia tá melhorando bastante, assim, e... também está melhorando a questão também de cultura, assim, de entretenimento, sabe, lazer. Então hoje tem muito mais espaço assim para você curtir um final de semana. Então também tem essa cultura de vir para o plano, né, para ter um pouco mais de lazer e tal. Mas ainda assim é uma das coisas que falta lá, né? Tá crescendo, a questão de segurança também está melhorando, mas são pontos mais negativos, né? Não é tão seguro e tão diverso aqui quanto, por exemplo, o plano piloto. Né? Show de bola. Pessoal, aí é o que eu te falei, para vocês quiserem ver aluguel, preço aí na Ceilândia, coloca aqui, eu vou colocar alguns links de imobiliária, você coloca lá, Ceilândia, 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, vê a distância para o plano, basicamente em quilômetros ele deve dar uns 30 quilômetros para o plano. Uns 30 quilômetros mais ou menos. Em horário de pico vai ter o trânsito ali, não tem jeito. Mas é isso, tá? Mas o cara que tá vindo de fora aí, você indicaria então pro cara morar na SEI Londres? Indicaria, é um ótimo lugar, assim. Sou meio suspeito, cresci lá, mas ainda assim... Tem metrô na SEI? Tem metrô, eu acho que se não me engano é a RA aqui do Distrito Federal que mais tem metrô, né? Mais estações, né? Mais estações, assim, é difícil porque a Ceilândia é muito grande, né? Então... Sim. Tem alguns lugares que o metrô é mais distante, mas ainda assim tem bastante estação. É isso aí, pessoal. Então considerem aí. Vamos continuar o nosso bate-papo aqui. Daqui a pouco eu vou chamar mais bairros aqui. Na verdade, aqui no Brasil o pessoal não chama bairro, é mais regiões administrativas aqui do DF. Valeu, Lucas. Tamo junto. Obrigado. Pessoal, tô aqui agora com o Rondinelli, também trabalha aqui no Direção. E o Rondinelli, cara, tem uma situação peculiar que ele já morou em 3 lugares aqui no DF. Recanto das Emas, Taguatinga, que é um lugar que muitos de vocês podem considerar, e também Ponte Alta, que é o lugar que ele está morando agora recentemente. Então, Ponte Alta, que é perto do Gama, pessoal que curte futebol aí, o CT do Gama fica lá, né? Fica lá. Ponte Alta. Nossa. Então, deem uma olhadinha também aí nos sites imobiliários que eu vou colocar aqui na descrição. Mas bora lá, Rondinelli. Valeu por ter aceitado aqui o convite para falar. Fala primeiro, então, do Recanto das Emas, que é onde você morou boa parte da sua infância, acredito que toda a sua infância. Pode falar um geralzão, assim, de custo de vida, o pessoal se preocupa muito com segurança. Cara, então, o Recanto das Emas é uma RA mais afastada. Né, RA, para quem não sabe, é região administrativa. Região administrativa, né, que muita gente chama de cidade satélite. Isso. É uma RA mais afastada, o tempo de deslocamento até a região central aqui do plano piloto, né, onde ficam os principais órgãos, é um tempo considerável. Mas é um ônibus? Um ônibus só. Via de regra, um ônibus só. E é importante, né, o Recanto das Emas tem uma via só, então todos os ônibus necessariamente passam por aquela via, então o transporte coletivo, apesar de ser mais demorado no sentido de deslocamento, é mais frequente. Então tem uma quantidade de ônibus relativamente alta, assim, se comparado a outras RAs, né? Um ponto negativo que não tem metrô, não tem disponibilidade de metrô lá no Recanto.
né? Ao contrário da Samambaia, né? Apesar de nunca ter morado na Samambaia, mas conheço, né? De forma relativa ali. Então, como eu disse, é um pouco mais afastado. A oferta de transporte público não vou dizer que é ótima, mas é de média para boa, né? Existem lugares piores, imagino. Em relação à segurança, né? O Recanto das Emas talvez não seja um dos lugares mais seguros, assim. Claro, né? A gente que nasceu, cresceu, a gente se acostuma e muitas coisas a gente já leva como natural. Mas para quem está acostumado, de repente, a uma outra realidade, né? De repente vir de um outro estado, uma outra cidade, pode sentir um pouco. Né? Então, o Recanto das Valor Emas de aluguel lá, é barato, assim. Né? mais ou menos quanto? Digamos assim, se você for morar ali com um esposo e um filho. Cara, sei lá, acho que no máximo R$2.000. Porque o Recanto das Emas não tem muito prédio. Sim, né? mais casa, né? Mais casa. Então, você dificilmente vai conseguir alugar um apartamento, um condomínio lá no Show. Recanto. Vai ser Diferentemente do primeiro vídeo que vocês viram na entrevista com a Nike, Águas Claras lá, Águas Claras não é 100%, mas praticamente 98% prédio, tá? Beleza, Taguatinga, que eu acho que já é um lugar que, tem muito servidor, né? Tem um professor famoso, Rodrigo Francelino, que era vizinho do Rondinelli. Exato, vizinho de porta, de porta lá de Taguatinga, então, vocês conhecem aí, provavelmente. Fala aí, cara, Taguatinga, lá é bem dividido prédio e casa, né? Exato. Conta um pouquinho mais de Taguatinga, de transporte, para chegar aqui já fica um pouco mais fácil, né? Metrô. Sim, Taguatinga, igual você falou, tem metrô, acho que a oferta de transporte público lá é bem melhor, né? Tem quantidade maior para várias regiões, ônibus, por exemplo, que vem da Ceilândia, vem da Samambaia, passam por Taguatinga, então isso naturalmente aumenta, né, a oferta de transporte público. Em relação, até uma coisa que eu não falei no Recanto, mas em Taguatinga a oferta de serviços é bem maior, né? A gente tem 2 shoppings, né? Se a gente considerar o JK que fica ali na QNL, então praticamente 3 shoppings na cidade, hospitais, enfim, a oferta de serviços é bem maior em Taguatinga. Taguatinga é um lugar que, se você puder, não precisa sair de lá. Não precisa. Tem tudo lá, muito Exato. perto da Ceilândia, tem um centro comercial muito grande lá, ali o pessoal às vezes vai fazer compra, né, para coisa de festa, Exato. tecido, mercado Center. também no Tágua Center. Então é um lugar que, sim, se você não precisar vir pro plano para um compromisso assim, tal de, cara, não vai precisar sair de lá, vai conseguir resolver tudo por lá, né? Tem um hospital excelente, uma Anchieta, né? Hospital público também, outras clínicas, enfim, a oferta de serviços lá é bem melhor. Eu falei isso já na introdução. O pessoal falou pra falar de plano de saúde, mas, cara, esse vídeo é pra você que vai ser aprovado em Brasília. Você vai ter plano de saúde do seu órgão. Então, tipo assim, não faz muito sentido a gente ficar falando de plano de saúde. Provavelmente o seu plano vai ser atendido ali no Anchieta. Se não, Águas Claras é muito perto. Exato. E Ceilândia também é muito perto. E se precisar vir pro plano também, transporte público de Taguatinga também é bom porque tem metrô, né? Exato, tem metrô. Em relação ao custo de vida, em Taguatinga, naturalmente, é um pouco mais elevado do que no Recanto, né? Até pela oferta de serviço, pela localização. Tem uma quantidade maior de prédios, igual você falou, é bem dividido, né? E até uma curiosidade, por exemplo, quando a gente compara com Samambaia também tem uma oferta maior de prédios, só que os prédios de Taguatinga são edifícios mais antigos, né? A sua maioria do que É uma os de região Samambaia. administrativa mais antiga. Mais antiga. Então, por mais que Taguatinga seja mais próxima que é o plano piloto, Samambaia seja um pouco mais afastado, mas Samambaia, por ser uma região mais nova, os prédios são mais novos, condomínios mais novinhos ali, né? E aí, quando, por exemplo, você morava, pra você ter uma ideia, o Rondinelli morava lá em Taguatinga num apartamento de 2 quartos, 2 quartos. uma sala grande, uma cozinha grande, quartos grandes também, bom espaço. Era um apartamento bom, assim, pra uma família, por exemplo, que tem um filho, Sim, exato. né? Quanto que você pagava ali de aluguel? Cara, ficava 2.500 mais ou menos. Com o condomínio. Com condomínio bem estruturado, com piscina, churrasqueira. academia, churrasqueira, tudo bem. Então, interessante aí, só pra vocês terem uma ideia também. Ou seja, se você paga 2.500 em um condomínio que tem piscina, tem academia, tem churrasqueira, nem um apartamento de 2 quartos, se você tá vindo sozinho, se você tá vindo, de repente, com seu cônjuge e vai morar ali só os dois, talvez um apartamento de 1 quarto, você consegue talvez achar um pouco menos, entre 1.500 e 2.000 em Taguatinga. Exato. E agora você está morando numa casa na Ponte Alta, que é um bairro assim relativamente novo aqui. Se você for pensar, é um bairro um pouco até mais rural, assim, né? Porque é muita casa, é muito... por exemplo, lá onde eu até falei do centro de treinamento do Gama, que é uma chácara. Sim. Então, como que é lá? É uma realidade um pouco mais diferente, né? Exato. Lá é mais, igual você falou, é mais afastada dos centros urbanos, assim. Era uma região de chácaras mesmo. Até quem é de Brasília, ou tem um conhecimento maior,
pode entender como era Vicente Pires há algumas décadas atrás. Acho que a Ponte Alta está meio que espelhando esse processo aí de Vicente Pires, pessoal, pra vocês entenderem, é um pouco mais perto de Taguatinga, Águas Exato. Claras, tá? É um lugar aí que tem mais... Aí é mais casas mais ali, casa Vicente também. Pires. Mas também é uma região com lotes maiores, Isso. terrenos maiores, de condomínios fechados. Isso. Então é um perfil diferente, né? De repente você que busca uma tranquilidade maior, ficar um pouco mais afastado, né? Sim. E aí o deslocamento aqui da Ponte Alta para o plano piloto, né? A gente tem a Épia, que é uma via importante, de repente se você vier de carro, talvez se equipare ali a Taguatinga em relação a tempo, né? Por mais que seja uma distância maior, mas são vias mais diretas de trânsito mais rápido, digamos assim, né? Existe menos congestionamento. E se você vier de transporte público, também tem o BRT, que é um ônibus que quase não para poucas vezes, então você consegue chegar muito rapidamente. Mas aí que tá, desde que tu se mudou lá pra Ponte Alta, tu começou até a mudar um pouco teus horários, né? Porque o trânsito exato. é pesado em horário de pico, é bom o Exato. pessoal ter em mente. Sim, assim como todas as principais vias aqui do DF, né? A EPNB ali, quem mora no Recanto e Samambaia tem que pegar, EPTG para quem vai escolher Águas Claras ou Taguatinga, e a Épia que pega ali a região de Santa Maria, Gama, quem vem do entorno também de Lusiânia ali, proximidade, então o trânsito é bem sobrecarregado. E aí é importante, não só lá, né, na região da Ponte Alta, mas você pensar bem aí esse horário que você vai se deslocar, porque o horário de pico realmente é puxado. Mas da Ponte Alta para cá, com trânsito, você gasta ali, sei lá, 1h, 1h10. É bastante, né? Mas aí, por exemplo, se você tá vindo, por exemplo, assumir um cargo na Justiça Federal, os expedientes geralmente começam meio-dia, 1h, aí fica bem mais tranquilo. É bem tranquilo. Aí fica bem mais tranquilo. Agora, se você realmente, por exemplo, o expediente começa 8 da manhã, 9 da manhã, aí você vai pegar um trânsito certamente um pouquinho mais tenso, Exato. né? Não é isso aí? Exatamente. Então, acho que fechamos. E cara, esses três, a gente citou aí Ponte Alta, a gente citou Ponte Alta, que é perto do Gama ali, para o pessoal entender. A gente citou Taguatinga, que é mais na região de Águas Claras, região ali de Vicente Pires, Ceilândia. E também citou Samambaia. Desculpa, Recanto das Emas, que é mais perto de Samambaia e tal. Desses três aí, digamos assim, ordem de gastos com supermercado, com serviços, como que você... Taguatinga acima, talvez o mais caro. Exato. Taguatinga, como eu falei, o custo de vida realmente é mais alto, só que lá você vai encontrar uma oferta de serviço, né, como a gente já citou, maior. Então, de repente, para você que é novo aqui, vai estar se mudando, pode ser importante você ter acesso mais rápido ali. Às vezes você vai pagar, mas vai, por exemplo, gastar Exato. menos com combustível, gasta Exato. menos com deslocamentos. Enfim. Ao contrário da Ponte Alta, por exemplo, já que a oferta de serviço lá não é tão grande, muita coisa você vai ter que ou para Taguatinga mesmo, Pegar ou para carro. Gama, pegar carro, ir para Samambaia, Recanto. Então não vai ter uma oferta assim, mas em relação a custo, né? Se fosse para ranquear, eu acho que Taguatinga, o custo de vida é maior, depois a Ponte Alta e por último ali o Recanto. Show de bola, então. Valeu, Ronde. Tamo junto. Valeu. Bora lá, pessoal. Tô aqui com o João, trabalha aqui comigo também, mas estudou comigo, meu amigo de infância. Já é do Rio de Janeiro também. E ele já morou em 3 bairros aqui no DF, né? 3, né? Só Isso. 3, né? Já morei na Asa Norte, no Noroeste e agora eu tô morando no CA do Lago Norte. 3 bairros no plano piloto, que eu falei tanto aqui, né, durante, até chegar aqui nessa entrevista com o João. Mas bora lá. Vamos começar do primeiro, então. Na tua infância, via de regra, você morava na Asa Norte, né? Nossos pais são militares, então a gente morava ali na Asa Norte. E aí depois você foi para o Noroeste e agora você está no CA do Lago Norte. Asa Norte, cara, o que você destaca assim da Asa Norte em termos de transporte, de qualidade de vida, dos prédios lá, enfim, dá um teu panorama aí. Então, Vitor, a gente tem aqui a facilidade de que tudo no plano piloto é muito perto, né? Por mais que tenha distâncias muito longas, mas a gente tem um transporte muito facilitado, vias largas, então a galera consegue estar perto de tudo, perto dos órgãos, o pessoal que vai trabalhar ali no eixo monumental. Para a galera que for morar na Asa Norte, tem muito transporte por via de ônibus, ou se você tiver um carro ou quiser adquirir um carro, mas aí o custo já vai ser um pouco mais alto, né? Os transportes você consegue chegar na rodoviária tranquilamente, e dali também procurar o caminho mais perto para o órgão que você tiver interesse. É ruim da Asa Norte que não tem metrô. Exato. Não tem eu ia metrô. complementar com isso, né? A galera que for morar na Asa Sul tem a facilidade do metrô. Mas Brasília parou na Asa Sul, não foi até a Asa Norte. Mas, por exemplo, pessoal, você tá veio do CNU que tá vindo para cá. Se você morar, por exemplo, no início da Asa Norte, você vai estar muito perto de onde você vai trabalhar. Ou no início da Asa Sul também. Exato. Você vai E estar também muito próximo. tem alguns... A gente tem uma via aqui chamada W3 que tem alguns órgãos também, né? Então tem partes da Justiça Eleitoral ali, tem partes concursos bancários, tem TRT10. muitas...
TRT10, concursos bancários, tem algumas agências que estão presentes ali, Correios. É um custo de vida mais elevado já, né? Se a gente for comparar com algumas regiões administrativas, mas inferior ao segundo lugar que eu morei. Vocês vão ver mais ou menos, eu vou colocar aqui na descrição, João, links de imobiliárias, enfim, para o pessoal fazer o filtro aí, né? Sim. Se você botar, eu tô olhando isso aí atualmente, se você botar ali Asa Norte, 3/4, você vai encontrar coisa na casa dos 7 mil, 8 mil reais de aluguel. E lembrando que os prédios na Asa Norte, só complementando, a maioria deles são um pouco mais antigos, tá? Não tão antigos quanto os da Asa Sul. A Asa Sul ainda é um pouco mais antiga. Os prédios da Asa Norte e Asa Sul são um pouco mais antigos. Mas são prédios grandes. Isso, prédios são grandes. Apartamentos, por mais que sejam antigos, são apartamentos bons. Por dentro ele é reformado, né? E fora são apartamentos que são pessoal que mora aí em algumas cidades tradicionais tem isso, né? São apartamentos amplos, sala cozinha grande, sala grande. Então tem essa característica. Outra característica na Asa Norte também, Vitor, que vale lembrar, tem algumas quadras, pessoal que não é acostumado aí vai ter que se acostumar com essa nomenclatura. Tem algumas quadras que não tem elevador e não tem vaga na garagem. Então isso é ruim, mas isso também acaba reduzindo um pouco o preço do aluguel. Então você que for procurar aí, o pessoal que procura ali nas 400, nas 200, pode ser uma primeira opção para você não pegar um aluguel mais caro, mas aí você perde um pouco também na questão da vaga. As 300, 100 ali são as principais quadras, assim, em termos 200 também tem, né? A maioria, mas 400 é praticamente impossível você achar uma vaga na garagem. Exatamente. Depois procurem. Quando você vê lá o seu endereço, SQN, Super Quadra Norte, 406, saiba que provavelmente seu prédio vai ter 3 andares ali, não vai ter elevador e não vai ter garagem. SQN 308, provavelmente o seu prédio tem garagem, tem elevador, ele vai ter 6 andares. Beleza? Mas, por mais que tenha um valor alto, Asa Norte, Asa Sul, são lugares onde você com certeza vai estar perto do local que você trabalha. Não, é top. Então é muito difícil você não ter essa facilidade e administrar sua vida pensando na proximidade do lugar que você for trabalhar. Exatamente, mas tem em mente aí. Mas aí se você quiser morar, quero morar numa kitnet na Asa Norte, ou quero morar na 700, tem muitas, quero morar num apartamento de 1 quarto na Asa Norte. Você vai achar coisa ali na casa dos 3 mil, né, 3 mil e pouquinho, até 2 e tanto ali. A kitnet talvez com o condomínio um pouquinho perto dos dois. Perto dos dois, tá? Aí beleza, você foi pro Noroeste, pro Noroca. Ainda morando com a minha família, eu ainda morava 4 pessoas. 4 pessoas no Noroeste. O Noroeste é um bairro, para quem não conhece, novo aqui em Brasília. Ele tem... É o mais novo do plano. Acho que não chega nem a ter 10 anos completos ainda, mas é um bairro que tem crescido bastante, e por ser um bairro novo, são prédios mais modernos, prédios com cobertura, prédios com academia, piscina, salão de festas, e isso faz o bairro ser um pouco mais caro, tá? Então você que passou num concurso, vamos dizer assim, não de dificuldade maior, mas de remuneração maior, é o pessoal que costuma ir para esse bairro. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês sabiam que há um tempo os auditores do TCU, vários deles juntaram uma grana lá e subiram um prédio lá no Noroeste? Lá na 108, também, se eu não me engano. Tem um prédio também ou na 107. É o pessoal da Polpex, que era do Exército. Isso. Então, assim, essa galera que é auditor do TCU, né? Então, assim, de repente, você que passou para FT aí, acho que você pode considerar o Noroeste. Você vai estar próximo do seu trabalho. Se você vier para Brasília, né? Com a FT também, que é difícil. Mas, enfim, você que vai ser PPGG. É um bairro onde o metro quadrado está ali mais ou menos de 15 a 18 mil reais. Então você já consegue ter uma noção do que pode esperar. Para vocês terem uma noção, apartamento de 1 quarto no Noroeste é praticamente uma kitnet e o aluguel é de 3 mil reais para cima, e de 2 quartos está sempre figurando ali em 5 mil reais, 4.500, é um bom valor já para essa região. Mas você vai ter um conforto de morar num bairro super tranquilo, 100% super seguro. calmo, 100% seguro, com pouco barulho. Então é um bairro que ainda não tem escola, como tem na Asa Norte, na Asa Sul. É um bairro onde o comércio ainda é recente, então você não tem muito trânsito, você não tem ônibus. Você tem até o ônibus, né? Mas é uma quantidade menor do que em outras regiões. Então, se você preferir isso, é algo muito bom. Sinto falta disso por não morar mais lá, mas em relação a preço, é um dos fatores que me
que fez, eu acabei de casar, né? Tem um ano que eu casei, e foi um dos motivos de eu não ter ficado nesse bairro. Tô iniciando uma vida, é mais difícil. Gostaria de ter ficado pela qualidade, Sim. mas estava puxado. E realmente é um bairro caro, Noroeste. Você vê até pelas lojas que abrem lá, as hamburguerias, restaurantes, são restaurantes um pouco mais caros. As academias. Academias, tem uma academia lá que, é 1.000 e tanto, mas aí tem manicure, tem salão de beleza, enfim, tem os cafés mais rebuscados. Enfim, é um bairro, assim, um pouco mais caro. Se você procurar ali algo para 3 quartos, por exemplo, você vai achar coisa ali, cara, de 12 mil, 13 mil de aluguel. Eu vi... Se você procurar, por exemplo, 2 quartos, um apartamento reformado novo, você vai estar pagando ali na casa dos 6, 7 mil reais por uma metragem de 80 metros quadrados. Talvez um pouquinho mais, condomínio na casa dos 1.000 e tanto. Se for um apartamento um pouco maior, quase 2 mil reais de condomínio. Então, Sim. É um bairro de custo de vida alto, tá? Asa Norte também é considerado alto. O preço de mercado, serviços, eu acho que da Asa Norte, do Lago Norte, que você vai falar daqui a pouquinho, do Noroeste são parecidos. Eu acho que não é muito diferente. E mesmo que o Noroeste seja um pouco mais caro, é muito tranquilo você pegar o seu carro e ir para a Asa Norte e fazer sua compra, por exemplo. Não vai impactar muito isso aí. E aí você, depois que casou, foi pro Lago Norte, que se você pesquisar aí Lago Norte aqui na imobiliária, você vai ver um monte de casa, mansão, assim. Você vai falar, caraca, o moleque da Playboy falou que tava difícil. Só que, na verdade, o João mora no CA do Lago Norte, que é o Centro Acadêmico do Lago Norte, que é na entrada do bairro, que é um lugar ali que tem uns apartamentos, às vezes apartamento de 1 quarto, 2 quartos, tem algumas casas também, mas um pouco menores do que o Lago Norte em si. Eu não vou nem falar do bairro Lago Norte mesmo, porque é uma realidade para nenhum servidor que vai vir para cá. A verdade é essa. Já a galera mais coroa, né? Pô, meu sogro mora lá no Lago Norte. A não ser que comprou você o terreno passe, lá atrás. no Senado, na Câmara dos Deputados e, fez uma poupança por ano. E saiba, você vai gastar bastante dinheiro pra moradia. Aluguel já mais de 20... Pô, um terreno lá tá mais de 1 milhão. Exato. Então, tipo assim, não vou nem falar. Mas o CA já se torna um lugar que dá pra galera chegar e procurar um lugar lá interessante. Né? O CA, para todo mundo que for procurar e tiver interesse nessas regiões que eu tô falando aqui, são regiões muito próximas, né? Sim. Então, o Noroeste é como, vou dizer assim, nos fundos, paralelo à Asa Norte, e o CA, onde eu moro atualmente, é como se fosse ali na ponta dos 2 bairros. Então, é muito perto, você em 5 minutos de carro, você tá ali na Asa Norte, você está no centro de Brasília. Tem um atacadão ali na 16 Norte, um atacadão, né? Que tem em todo lugar do Brasil, um atacadão. Digamos, pra minha casa do atacadão, dá de carro 5 minutos. Pra casa dele, 5 minutos também. 5 minutos. Então, tipo assim, é muito pertinho. Então, essa região, ela é feita assim, como o Vitor falou, o Lago Norte, Lago Norte, Lago Sul, eles são majoritariamente formados por casas, mansões e etc. Mas o CA do Lago Norte são prédios de até 6 andares também, alguns até são de 3 andares, onde tem prédios ali de 1, 2, às vezes você até encontra de 3 quartos. Tem uns condomínios que estão começando a surgir ali agora com 3 quartos, mas com um valor de mercado um pouco menor do que a Asa Norte e, Noroeste a gente nem se fala, tá? Então você encontra ali um apartamento de 1 quarto na faixa de 2 mil reais, você encontra valores de condomínios mais baratos do que no plano ou do que no Noroeste, então geralmente o condomínio ali está figurando entre 500, 700 reais, e você tem também academia, piscina, etc., mas são valores menores. Por quê? Porque você não está no centro da cidade, né? Você está um pouquinho mais afastado, mesmo que esse pouquinho seja por 5, 10 minutos de carro. E só te interrompendo, vários condomínios ali, tipo o seu, tem ali uma piscininha, né? Tem uma sauna, tem um negocinho ali, uma área de lazer, uma churrasqueira. Tudo que tem no Noroeste você também encontra ali. Então tem no condomínio que eu moro hoje, tem fechado, porteiro, tem churrasqueira, tem academia, salão de jogos, salão de festas. Bora falar em número, então. Hoje em dia tu mora num apartamento de uns 40 metros? Eu moro num apartamento de 50 metros quadrados. Você e sua esposa. Eu e minha esposa, se você jogar aí Lago Norte, 50 metros quadrados, 1 quarto, você vai estar achando na faixa de 2 mil reais. Se você jogar para 2 quartos, aí já vai ter alguns de 60, 70 metros quadrados, que aí tá ali na faixa de 3 mil, 3.200, 3.500. Não é um valor isso aí tu barato. paga com condomínio? Não, sem condomínio. Mas o condomínio você também continua na mesma faixa, de 500, 600 reais. Coisa que se você for no Noroeste, procurar um apartamento de 3 mil reais, já vai estar um condomínio de 1.000 reais, já vai estar um aluguel de 4.500. Porque lá no CA,
pro seu condomínio, por exemplo, que são prédios, que são apartamentos um pouco menores, tem muita unidade. Exato. Acaba que o condomínio vai ter o conforto ali de uma área de lazer, vai ter o conforto de o porteiro 24 horas de segurança, mas como é muita unidade, né, o apartamento um pouco menor, você consegue pagar um condomínio barato, padrão essa região. E você acaba usufruindo do benefício também da Asa Norte do Noroeste, que é a segurança, a tranquilidade. Sim. É um bairro que no final de semana, você fica com total silêncio. Barulho do silêncio. Você não escuta praticamente nada na rua. Então, para quem está começando, o CA do Lago Norte é um perfil muito bom. Até para quem passa num concurso de nível médio. Claro, se você tiver filho, já fica mais difícil, né? A gente sabe que quem tem filho, o custo de vida já é maior. Então, se for um concurso de nível médio, já dá uma apertada. Mas se você está aí começando num concurso de nível médio, você sozinho, ou você e tem um parceiro, dá tranquilamente para você buscar o CA como uma opção muito boa. Não é uma opção distante, eu já tenho certeza que o Vitor trouxe ou vai trazer aqui nesse vídeo, pessoal que mora em regiões administrativas. Então essas pessoas, infelizmente, sofrem com problema de trânsito, problema de tempo mesmo, né? A gente sabe que, o dia não é igual para todo mundo, né? Toda uma pessoa que pega 1 hora de transporte público e uma pessoa que pega 10, 20 minutos de transporte. Então o CA tem essa facilidade do preço não tá tão salgado assim e você tá ali bem próximo do plano e também das regiões do seu trabalho. Minha opinião aqui, eu já morei na Asa Norte também, morei principalmente na Asa Norte, moro no Noroeste. Vamos lá, qual tipo de concurso? Passei, tô vindo para assumir aí técnico do TCU. Sim. 15 mil reais. Sozinho, você vai morar bem pra caramba, tranquilo nesses lugares. Com um casal, dá também. Dá também. Tô com um filho, eu buscaria talvez outro lugar. Verdade é essa. A não ser que sua esposa também trabalhe, também seja servidora, procuraria outro lugar ou um lugar um pouco menor. Passei para técnico do STM, vou para Brasília, tenho família, ganhar cerca de 9 mil ali e tal. Não buscaria esse lugar, buscaria outro. Iria ali, de repente, para Águas Claras, Taguatinga, Guará, é um excelente lugar também. Eu acho que não vai ter ninguém do Guará nesse vídeo, mas quem que mora no Guará aqui? Né? Lucas mora no Guará, uma boa, vou falar com o Guará sim. Mas enfim, são bairros aí que são são bairros mais caros aqui, os que a gente trouxe nessa parte do vídeo, tá, pessoal? Então tenham isso em mente, mas você vai ter ali conforto, segurança, proximidade. O seu tempo, você vai pagar pelo seu tempo que você vai... eu moro a 10 minutos a 10 quilômetros do meu compromisso. Eu posso tranquilamente sair faltando 15 minutos para esse compromisso que eu vou chegar. Então é bom você ter isso aí em mente também, que você vai pagar por esse conforto. Exato. E outra coisa, talvez vocês pesquisem mais aí, o Vitor vai trazer diversas áreas. Várias regiões administrativas do Brasil são muito boas. Vou falar dessas que eu tô falando no vídeo. E inclui aqui também Asa Sul, Sudoeste. Galera, o custo de vida pode ser mais alto, mas vida de novela, tá? Tranquilidade, uma cidade absurdamente organizada, com segurança, bons restaurantes, boas opções de lazer, shopping. Então outro dia eu tava viajando, tava no Rio, e eu voltei pensando nisso, né? Eu reclamo às vezes, tá caro, certo bairro tá caro, o custo tá caro. Mas Brasília te proporciona essa qualidade de vida que, você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Então você que está pensando aí, será que vale a pena? Vale a pena, tá? Vem, faz a prova. Talvez num primeiro momento, num primeiro ano, no segundo ano, a sua vida seja apertada, mas depois você pode melhorar, você pode fazer outra prova, você pode entrar para pensar em outros meios, o seu parceiro ou a sua parceira, e a sua condição de vida melhorar. Então não deixe... Isso aqui é um vídeo motivacional, imagino que o vídeo esteja fazendo isso. Brasília vale muito a pena você vir morar aqui. Eu quero mostrar a real aqui. Eu não queria fazer um vídeo, tipo assim, eu falando das minhas experiências, vou trazer o máximo de experiências possíveis aqui, o pessoal trazendo ponto negativo, positivo. Ficou claro que o ponto negativo aqui vai ser o gasto, o custo, ele é alto, de fato, nesses 3 lugares aqui. Mas ponto positivo é a proximidade, você ter muita segurança, verdade é essa, você de repente ter condomínios com qualidade, ter porteiro 24 horas, ter, enfim, essa proximidade das coisas. Cada quadra ali da Asa Norte vai ter sua comercial pertinho, então você não vai precisar se deslocar nada para comprar um pão, para ir na farmácia, entrega mais barato. Que a gente às vezes não comenta,
pessoal que vai vir trabalhar em Brasília vai trabalhar no plano piloto, né? A maioria. Muitas exceções. Pô, você é policial, aí vou para uma região administrativa. Tem a questão, por exemplo, do TJDFT, que pode cair numa vara em outra RA. Então, tipo assim, você que tá vindo para Brasília, você que vai passar e vai trabalhar no plano piloto, pô, além desses benefícios que a gente falou de segurança, a vida é muito completa aqui. Então tem vários clubes, várias academias, vários momentos de lazer para você fazer, sair depois do seu ambiente de trabalho. Então, tudo você vai conseguir fazer no plano piloto. Então, é literalmente uma qualidade de uma vida bolha. uma bolha excelente. Então, vale demais você pensar e considerar essas opções. E você que vai estar... o João falou clube, né? Porque Brasília não tem praia, mas o pessoal usa muito lago aqui, o Lago Paranoá. O pessoal usa muitos clubes aqui. E os clubes, geralmente você que vai vir aí, né? O seu órgão fatalmente vai ter algum clube aqui para você frequentar. Com valor muito bom e com uma estrutura top. Isso é uma qualidade. Eu tô falando isso, porque regiões administrativas não tem. Então, você teoricamente, teria que migrar para o plano piloto para obrigatoriamente fazer essas atividades. Então, o pessoal que vai entrar aí num tribunal, que vai começar meio-dia, vai começar 1h da tarde, tem amanhã livre para poder praticar uma atividade, fazer um curso, fazer alguma coisa. Então, o plano piloto está bem localizado demais, está sempre perto dessas atividades que todo mundo gosta, né? Fechou? Então fechamos com mais esses 3 aqui. Bora continuar o vídeo. Valeu, João. Valeu. Bora lá, pessoal. Se você tá vendo esse vídeo, é porque você cogita, né, tomar posse num cargo público aqui em Brasília. Tem interesse, tem desejo. E aí, o que eu pensei para esse vídeo? Cara, eu vou trazer pessoas que fizeram exatamente a mesma coisa que você quer fazer. Saíram da sua terra, às vezes uma cidade menor, às vezes, né, outra capital, enfim, para vir para Brasília. E aí essas pessoas vão falar aqui sobre o que elas acharam da mudança para Brasília, tá? Primeira delas, vocês já devem ter visto, né? Principalmente a gente junto em algum lugar aí, em algum podcast, é a Carol. A Carol, minha parceira aí, vai ajudar aqui no vídeo. Valeu, Carol, por ter aceitado o convite. A gente vai falar sobre essa mudança, né, Carol? Para quem não sabe, gente, a Carol, ela foi 01 da PCDF, mas não veio porque ela estava no curso de formação da APF, já em Brasília, só que ela acabou indo para Belém e depois ela quis vir para Brasília. E hoje em dia está no Senado, enfim, a gente vai contar toda essa história aí e como que é a sua relação com a cidade. Carol, de cara assim, vai, você conheceu Brasília e quis vir para Brasília, né? Por que deu essa vontade aí? Sim, eu vim, na verdade, eu conheci Brasília quando eu vim fazer o concurso da PCDF, né? Foi 2021. E eu vim com meu marido, e aí a gente olhou assim de cara, essa é uma cidade legal, uma cidade segura. A gente foi lá no Pontão, para quem conhece aqui, é bem bonito, tal. Tomamos um chopp lá e falamos, cara, aqui é bonito, tipo assim, o paisagismo de Brasília é muito bonito, é uma cidade que, tipo, tu sente um bem-estar, sabe? Tem muita vegetação, tal. E a gente queria já sair e se mudar para uma cidade maior. Então, foi uma cidade que a gente pensou, cara, aqui é uma cidade que é capital, né? Tem todas as coisas de cidade grande, mas também não tem aquela loucura tão grande da cidade maior como São Paulo, Rio de Janeiro. Então, foi uma coisa que nos chamou a atenção. E assim, Carol, você saiu lá de Pelotas, né, interior do Rio Grande do Sul. Visitei lá, né, Carol, a gente fez um documentário lá. Não, é uma cidade pequena, apesar de não ser... Tem muita cidade muito menor que Pelotas, mas não é uma cidade grande, assim. Mas e aí, quais foram as principais diferenças, assim, Carol? E aí você pode até falar para o bem e para o mal, assim, o que você viu de diferença, principalmente de Pelotas para Brasília, em questão de valores, né? Você falou aí de por exemplo, Brasília, você falou do Pontão aí, de qualidade de vida, né? De opções de lazer, etc. Queria que você contasse um pouquinho sobre o que mais mudou, assim, o que você vê, caramba, isso aqui é totalmente diferente de Pelotas, para o bem e para o mal. Então, eu acho que Pelotas é bem mais barata que Brasília, realmente, assim, tipo, questão de aluguel e tal, e alimentação, restaurantes, mas de resto, assim, sei lá, a galera às vezes pergunta muito sobre supermercado, sobre essas coisas, eu acho que isso é meio padrão, assim, eu morei em Belém do Pará e posso dizer que talvez lá as coisas são até mais caras, porque eu acho que é mais difícil de chegar, né, no norte, as coisas assim, e aluguel também em Belém do Pará era bem caro. Então, na verdade, quando eu vim para Brasília, eu saí de Belém do Pará. Então, para mim, em questão de custos, até ficou Brasília, ficou até um pouquinho mais barato que Belém.
Brasília tem bem mais opção de lazer, assim, né? A gente tem aí 4, 5 shoppings, tem 200 mil restaurantes. Pelotas é uma cidade menor, tem 400 mil habitantes, mais ou menos. A gente tinha até opções, assim, não é uma cidade tão pequena, mas eu acho que questão de trânsito, de segurança, de qualidade de vida mesmo, assim, Brasília, ela é melhor, sabe, do que outros lugares. Inclusive, principalmente em relação a Belém do Pará, a questão de segurança, né, que para mim era muito importante, assim, Belém não é uma cidade muito segura, então quando a gente veio para cá, até porque eu acho que Brasília tem uma vantagem muito grande que Pelotas, por exemplo, não tem. Eu gosto muito, por exemplo, de viajar. E, Pelotas tem um aeroporto que sai um voo por dia, né? Então, e agora, assim, quando eu morava lá, nem era ativo o aeroporto, acabou ficando mais ativo com as enchentes do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre, e eles tiveram que ativar um pouco mais os aeroportos. Já Brasília, tu tá meio que num hub, tu vai para qualquer lugar em um voo. Então, eu acho que essa foi uma vantagem muito grande que eu vi, inclusive em relação a Belém do Pará também, porque para mim, a minha família inteira e a família do meu marido inteira tá em Pelotas. Então, Belém do Pará era tipo, cara, 12 horas quase de viagem, era uma viagem internacional. Quase outro país, né? Exato. Já Brasília, em 2 voos eu tô ali, então, tipo, 4, 5 horas eu chego em Pelotas. Então, eu acho que essas foram, assim, as diferenças maiores entre as cidades, sabe? Você falou aí de opções de lazer, tal, restaurantes. O que você gosta de fazer, assim, tempo livre aqui em Brasília? Vi que esse fim de semana aí, a gente está gravando esse vídeo no dia 24 de abril. Você estava andando lá de patinete na esplanada, aí das opções de lazer. Então, em Brasília a gente gosta bastante de ir a restaurante, é um lugar, assim, é uma coisa que a gente gosta de fazer, porque aqui tem muita opção. Por mais que a gente seja meio assim, tipo, a gente gostou desse restaurante, a gente começa a voltar várias vezes nesse. Mas infinitas as possibilidades. Tem muito shopping também, assim, quando tá meio no tédio, a gente sai, vamos dar uma volta no shopping e tal. Já fomos jogar boliche, que é uma coisa que a gente gosta, ir nos parques, né? Então, assim, até uma coisa que eu tenho falado pro Cris que eu tenho vontade de fazer mais, assim, porque isso era uma coisa que a gente fazia muito em Pelotas, que era sair para tomar um mate. E aí tomar um mate numa praça, num parque e tal. E aqui tem várias opções também. Tem o Parque da Cidade, que é muito legal. Tem várias cachoeiras. Eu não cheguei a explorar muito Brasília, assim. A gente foi também para Pirenópolis, que é aqui perto, uma cidadezinha que a galera vai bastante. Então, o que eu mais gosto de fazer é isso mesmo. É mais restaurante, barzinho. E não sou tão festeira, mas tem muita festa também. Tem pub, tem tudo. Recentemente Brasília entrou muito no radar de shows internacionais. Você foi um monte. Eu fui em vários, Eu fui no do Chili Peppers, no do Kiss, no do Paul McCartney. Fui no jogo da seleção. Tudo isso outra coisa que, tipo assim, é diferente de Pelotas, né? Tudo tinha que ir até Porto Alegre quando o pessoal ia para Porto Alegre. E agora tem os patinetes lá para andar no... Tava tudo fechado, e aí é muito legal, porque aqui em Brasília, quem não conhece, é uma coisa que eu acho muito estranha também. Em Brasília, para quem é de fora, assim, cara, quando tu vai numa cidade do interior, sei lá, as referências na esquina da padaria tu dobra. Eu aqui em Brasília, eu sou totalmente perdida, só com GPS, porque tudo parece rodovia. Para mim, tipo assim, eu tô sempre no mesmo lugar, tá ligado? Porque é tudo umas ruas largas, tal. Então, foi legal que agora eles fecharam tudo para o aniversário de Brasília, e daí a gente ficou dando rolê de patinete sem carro nenhum ali no Congresso. Então, isso foi bem legal. Isso ajuda, essas vias largas ajudam na questão do trânsito, né? Você vê a esplanada ali, acho que são 6 faixas, 6 ou 7 faixas. Não, tem só se liguem com os pardais, né? Que aqui pardal é a cada 100 metros. Eu não sei se pardal vai ser conhecido aí em todos os lugares. Fiscalização eletrônica, né? Aqui em Brasília o pessoal chama de pardal. Exato. Às vezes tem que, como a gente fala para o Brasil inteiro, fiscalizações eletrônicas bastante aqui. Mas Meu é legal. pai perdeu a carteira aqui, passando, tipo assim, em um dia, em 7 fiscalização eletrônica. Aí complicou também, né? Não, show de bola. E aí, só para você entender, assim, quando você veio para cá, Carol, você tinha uma realidade diferente. Você ganhava ali o salário da PF, depois você veio e passou para o Senado, aí uma outra realidade de vida também. Hoje em dia você mora numa casa, né? Coisa que, assim, a gente comentou muito aqui com o pessoal que
participou, vai participar do vídeo. A maioria da galera morando em apartamento, tá? Mas você mora em casa, também tem essa possibilidade em Brasília, né? De você conseguir uma casa. Uma curiosidade aqui, que a Carol mora na casa que era da presidente do Banco do Brasil, né? Exatamente. É loucura. Quando eu vi o contrato, eu falei, cara, eu acho que esse nome não me é estranho. Não, mas então, quando eu cheguei em Brasília, eu estava ganhando o salário da PF e eu estava saindo da realidade de Belém também, que eu também pagava um aluguel caro. Acho que meu aluguel em Belém era cerca de 3 mil, mais ou menos. Para um apartamento de 1 quarto, bem pequeno lá também. E aí, quando a gente chegou aqui, a gente pegou tipo um Airbnb e aí ficamos no Sudoeste, que é um bairro que eu acho bem legal, assim, é um bairro super vivo em Brasília. Só que aí a gente começou a olhar os apartamentos que tinham, do jeito que a gente queria e tal, e a gente acabou indo para o Lago Norte, no CA. Para quem mora aqui, no CA. Eu entrevistei o João, ele mora no CA, aí ele falou um pouco. Ah, sim. Ou falou ou vai falar. Vamos vai depender da ordem que eu botar aqui. Da ordem. Mas então, aí a gente pegou um apartamento no CA, que era aqueles duplex, mas que é só 1 quarto em cima e a cozinha é pequenininho, tem 60 metros quadrados. E aí eu acabei alugando ali, porque acho que o aluguel era 2 mil e pouco. Tinha área de lazer. Tinha área de lazer, era uma coisa que para mim era muito importante, assim, porque meu marido trabalha de casa, então, tipo, a gente tem que ter alguma opção para poder fazer alguma coisa. Aí tinha piscina, tinha quadra de tênis e tal. A gente pegou mais pela questão da área de lazer mesmo. E aí, depois que eu passei pro Senado, a gente começou a sentir falta de casa, porque eu sempre morei em casa. Minha infância inteira foi em casa, eu sempre gostei muito de casa. E aí a gente queria comprar uma casa, a gente começou a pesquisar e tal. E aqui, assim, as casas, em regra, são nos bairros um pouco mais distantes do centro, assim. E aí a gente viu Jardim Botânico, né? Que tem bastante casa. O Lago Sul, mas o Lago Sul Botânico a maioria das casas em condomínio. Exato. E é um pouco mais longe, é um bairro relativamente novo, o boom dele é relativamente novo. Sim. Enfim, e é praticamente só casa. Tem ali aquelas nas comerciais, mas é praticamente só casa. E aí que você viu que Lago Sul, Lago Norte, vamos chegar lá um dia. Não tinha como. Né? Um dia a gente chega lá, para quem não sabe, o Lago Sul, acho que sei lá, 3 milhões de uma casa. Mas assim, é um bairro, só pra galera entender, são bairros ali também de uma galera mais velha, assim. Tem a média idade do bairro, porque realmente é aquela casa que você vai morrer naquela casa. Porque é casarão, aquela casa de uma vida, que você vai construindo, que você compra com uns anos de trabalho. Que às vezes é na beira do lago, tipo assim, é outra realidade, é casarão, mas tem casas muito boas nesses outros 2 bairros que foram os que eu foquei mais, que era Jardim Botânico e Grande Colorado, que é onde eu tô hoje. O Jardim Botânico eu vi que as casas eram um pouco mais caras que aqui no Grande Colorado. E também o trânsito para lá eu achei pior, né? Eu achei que não ia compensar muito. A distância é praticamente a mesma. Aqui, para quem não sabe, as distâncias elas são meio relativas, assim, porque a gente pega e olha, para quem é de cidade pequena, eu morava tipo a 8 quilômetros do centro, porque eu morava na praia, que a gente chama lá, e para mim era tipo assim, eu vou para a cidade. 8 quilômetros, tipo assim, vou para a cidade. Agora 8 quilômetros não chega nem no Lago Norte. Exato, aqui em Brasília, tipo, a minha casa é 20 quilômetros do centro. Mas aí a galera também pode se apavorar, né, com as distâncias, mas assim, eu levo 20 minutos também para chegar no Senado. Então é 20 quilômetros e eu levo 20 minutos. Ficou mutado. Vai parecer que foi combinado, mas numa das entrevistas com o João, eu falei, cara, geralmente a conta em Brasília é 1 quilômetro por minuto. Ela acabou de falar. Exatamente. Então... aí eu vi que para o Jardim Botânico era mais trânsito e um valor maior, que eu não conseguiria. E aí eu acabei pegando aqui no Grande Colorado, que é um lugar também que está crescendo bastante aqui, porque, assim, pelo que dizem, o trânsito era muito ruim para cá, e aí eles fizeram uma marginal, e agora eu praticamente não pego trânsito. Assim, se eu sair às 6 da tarde, eu levo 5 minutos a mais. Então, para mim, isso era uma coisa muito importante. E o legal é que aí no Grande Colorado também é essa vibe de condomínio fechado. Sim. Cara, tem condomínio aí. O Grande Colorado é perto de Sobradinho também, um outro bairro. Caso vocês vão pesquisar, eu vou colocar link de. É perto da NP. Aqui. É muito perto da NP. De fato. Eu vou colocar aqui links de imobiliários. Se vocês colocarem Sobradinho, Grande Colorado, são muito próximos. E são casas em condomínios. Cara, tem condomínio aí
que é bizarro, assim, tipo, acho que, cara, tem um que eu esqueci o nome agora, mas que tem pizzaria dentro, tem padaria dentro, tem... Tipo assim, a pessoa não precisa nem sair do condomínio. O RK, por exemplo. RK é um mundo, cara, é um mundo bizarro, assim. Então, tem tudo ali por perto também, é super perto, assim. Por exemplo, a Carol mora lá, ela, lá no Grande Colorado, aqui do SIG, né, que é perto do Sudoeste, que a gente estava falando. Ela deve estar aqui a uns 15, 20 minutos, tá? Então, aqui pertinho, por exemplo, aqui eu tô falando do lado do prédio do TRE, desculpa, do TRE do DF, tô falando a 5 minutos da Esplanada dos Ministérios, se você passou no CNU, você vai vir para cá. Tô falando aqui do ladinho do TJDFT e do ladinho do TCDF, tá? É tudo muito perto. A administração de Brasília, do Buriti também, né? Que é a sede do governo de Brasília. A sede do DF é muito próxima também à sede do governo federal, que é por aqui. Então a Carol tá a 15, 20 minutos desses locais. Carol... da PF dava tipo 15 minutos, então era mais ou menos a mesma coisa, praticamente. Vamos lá, antes, a gente vai terminar aqui com coisa que você não gostou. Pensa numa coisa assim que você não gostou. Cara, isso aqui eu tenho saudade. Brasília não é muito bom nisso aqui. Alguma coisa que você possa pensar assim. Se não tivesse, fala, cara, adorei, adoro morar aqui, virei candanga. Mas vai pensando aí. Enquanto isso, gente, a Carol tem um trabalho muito legal de flashcards para concursos, especialmente os concursos policiais. Ela falou de ANP aí. Pô, ela passou 2 vezes na PF, passou 0,1 na PCDF, passou 3ª posição do Senado, passou em PRF, PCDF foram os 2 cargos. Cara, coisa maravilhosa. E ela tem aqui na descrição, vou colocar também os flashcards da Carolina Couto, tá? Lá no Revisa Cards, com cupons de desconto. Cupom 10% off aqui também na descrição. Então aproveitem, tá? E conheçam os flashcards da Carol, ela faz um trabalho muito legal, ajudou muita gente a ser aprovada, por exemplo, no TSE Unificado. Teve um aluno dela lá que passou em primeiro lugar em todos os concursos que ele fez. STJ, todos. E o próximo também vai passar, quando sair esse vídeo aí. Mas enfim, brincadeiras à parte, ela tem ajudado muita gente com esse método de revisão de estudo ativo, que vem ajudando muita gente aí. Você vai vendo que cada vez mais você ouve falar em flashcards. Não é à toa, é porque tá dando certo. E a Carol tem feito um trabalho muito legal lá, desde lá de trás. Ela usou esse método para ser aprovada e agora tá ajudando a galera a usar também. Carol, e aí? Uma coisa assim que você, cara, Brasília... não, isso aqui podia melhorar. Ok, falta praia aqui. Também. A minha família e meus amigos também podiam estar aqui, mas, assim, fora isso, uma coisa que eu acho muito... Tem 2 coisas que eu acho muito estranho aqui. A primeira coisa, as coisas fecham muito cedo. Tipo, cara, tu quer pedir um iFood, às 11 da noite tá tudo fechado, cara. Em Pelotas, às 3 da manhã, eu posso pedir um podrão, tá todos podrão aberto. Em Brasília, 10 da noite, esquece. Verdade. Te programa para pedir antes. Vou fazer uma publi de graça aqui, publi de graça. Uns amigos meus, eu conheço o pessoal do Menos é Mais, lá o pessoal do staff do Menos é Mais abriu um bar agora, que fica ali no setor bancário, onde era o Calaf, aqui em Brasília. E eles estão com uma proposta de ficarem abertos até tardão. É um negócio raro em Brasília, tá? Se você está procurando um barzinho... Cara, o barzinho, você vai estar lá meia-noite, o cara vai estar começando a jogar a cadeira em cima da mesa. Não, e começa a fechar e eles te expulsam. Vai colocar sua cerveja no copo de plástico e, amigo, vai-se embora. Então, realmente, a lei do silêncio aqui, principalmente em bares que são nas quadras comerciais, especialmente no plano piloto, Asa Norte, Asa Sul, Sudoeste, Noroeste, a galera vai te mandar embora, cara, porque... E não é maldade deles, não é falta de querer trabalhar, não, é porque é muita multa, tá? O DF Legal chega firme, chega sem dó, sem pena, e a galera dá uma segurada mesmo, né? Porque tem essa reclamação. E qual é a outra? Tô curioso agora. Essa foi boa. Gostei, essa foi boa. A outra coisa é posto de gasolina, velho. Tu tem que ir até o posto. Tu não passa... Cara, eu ando 21 quilômetros até o Senado. Eu não passo por de um posto de gasolina. Aí, tipo assim, às vezes eu... Caraca, velho, tá acabando a gasolina. Aí eu, tenho que ir no Waze pra achar um posto de gasolina, porque simplesmente não tem um posto assim no meio da estrada. Tipo, eu tô aqui, tem um posto aqui, tem um posto ali. Não tem. Eu tenho que procurar posto de gasolina. Por isso que eu comprei um carro elétrico agora. Aí eu carrego ele em casa. Se você vier morar no plano, geralmente nas entrequadras tem posto de gasolina. Tá? Sim, sim. Mas, curioso isso aí, você nunca tinha ouvido falar. E aqui no carro, quando precisa pegar a tesourinha, já tá craque? Não, é tudo no Waze, gente. Eu não ando em Brasília sem o Waze, só vou pro Senado e volto pra casa. Isso aí eu aprendi, esse caminho eu sei.
E os endereços de Brasília? Se familiarizou legal? Ah, tudo estranho, velho. CL, SWI, SQI, SQW. É uma sopa de letrinha. Eu fico. Cara, me diz aí o nome da rua, a esquina que tem que dobrar, a padaria do seu Zé. Não tem. Mas a vantagem disso é, quando você entende, um dia a Carol vai virar candangue e vai entender, você vê que você nunca precisa ter ido naquele lugar alguma vez na sua vida para saber chegar lá. Isso é que é legal. Não, isso é bom. Entender, ali na Asa Norte, Asa Sul, eu já entendi, e aí fica bem mais fácil mesmo. Você vai entendendo a lógica e isso vai ficando cada vez mais fácil. Carol, brigadão aí pela participação. Não se esqueçam, aqui na descrição você vai ter acesso aí ao desconto, ao cupom para os flashcards da Carolina Couto. Valeu, Carol, brigadão aí. Mas sem dica, né? O pessoal pode ir para Brasília tranquilo, né? Com certeza, eu gostei pra caramba de Brasília. Show de bola. Então chega aí, pessoal. Valeu, Carol. Muito obrigado pela participação. Bora lá, pessoal. Vamos entrevistar, então, mais uma pessoa que saiu da sua cidade e veio para Brasília para tomar posse em concurso, tá? Vou falar com o Marcelo. O Marcelo veio aqui tomar posse no ano passado, no concurso da Polícia Civil do DF. É de uma cidade muito pequena lá no Rio de Janeiro. Ele vai contar um pouco melhor, mas também conhece o Rio. Enfim, vai contar algumas dificuldades que ele sentiu, coisas que ele curte, coisas que ele está estranhando, tá? Pessoal, vídeo completaço sobre o assunto, hein? Já deixa o like aí, se você não deixou ainda, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com alguém que de repente passou em CNU, com alguém que está pensando em vir para Brasília, né? Passou em outro concurso aí, ou está pensando em prestar, estudar, se mudar para cá para estudar, enfim, manda para alguém que se não vai ter conteúdo igual esse aqui no YouTube, beleza? Não voltado para concurseiro. Chega mais, Marcelão, meu camarada aí, Marcelo. E aí, Marcelo, quero que você conte para a galera aí, conta um pouquinho de onde que você veio, né? Por que você veio para Brasília? Você veio parar nesse lugar aqui que os endereços são tudo diferentes, né? Não tem ninguém na rua, só tem carro. Fala aí, Marcelo. Beleza, Vitor. Então, cara, eu vim, igual você falou já, final do ano passado, né? Vim tomar posse aí finalmente no concurso da PCDF. Demorou bastante tempo. Era para ter vindo faz uns 3, 4 anos. Você acompanhou essa saga aí, mas graças a Deus deu tudo certo. E, cara, eu vim numa cidade muito pequena, região serrana do Rio de Janeiro, cidadezinha de 30 mil habitantes. Porém, eu fui criado lá, né? Mas vivi boa parte da minha vida no Rio também. Trabalhei, fiz faculdade, estudei. Então, eu tenho essa vivência meio... Sei também do Rio de Janeiro, bastante coisa. Então, cara, Brasília, para mim, primeiro, assim, foi um baque, porque, igual você falou, tipo, é uma cidade que não tem ninguém na rua. A primeira vez que eu cheguei ali, eu tive contato com o plano, né, mais com o plano, então eu fiquei ali para fazer as etapas do concurso. Então, realmente, eu não vi ninguém na rua, difícil, só carro e tal. Isso eu achei bem estranho. Porque, pô, cidade pequena, então, mesmo no Rio de Janeiro, né, você vê muita gente na rua. Mas quando eu vim para cá, em novembro, eu comecei a gostar muito, principalmente porque eu tô morando no RA. Aqui de Águas, fala logo, né? Eu tô morando em Águas aqui, que é um pouco distante do plano, mas diferente do plano, tem muita gente na rua, né? Aqui você consegue ver muita gente na rua ainda, tem muito comércio, você consegue fazer muita coisa a pé. Estava comentando com o Marcelo aqui antes, pessoal, antes de a gente começar, já nesse vídeo aqui, ou já entrevistei, ou eu vou entrevistar alguém de Águas, dependendo aqui da sequência que eu vou colocar, né? Mas Águas Claras tem essa pegada, ela parece... Se você vier para Brasília para morar em Águas Claras, você não vai sentir tanto essa pegada de uma cidade muito diferente da sua. Águas Claras tem uma pegada um pouco mais de cidade, tem comércio pra caramba, tem um pouco daquele caos que tem gente que curte, né, também. Mas assim, e aí tá curtindo, cara? Como é que tá a tua adaptação? O que tu curte fazer aqui? Então, eu por ser de cidade pequena e lá tinha muito mato, né? Muita trilha, muita bike. Eu fui acostumado já, eu gosto muito dessa parte, né, de cachoeira, de trilha, de mato, enfim. E aqui em Brasília tem muita coisa, cara, me surpreendeu. Nas RAs, né, mais distantes ali de Brasilândia tem muita coisa, muita cachoeira, muita coisa legal. Nas cidades de Goiás aqui perto, por exemplo, Formosa também, tem muita coisa. Então, tipo, todo final de semana, pelo menos 2 finais de semana aí, eu tô pegando a moto e desbravando um pouco dessas cachoeiras. Esses lugares são bem bonitos. Me surpreendi nessa parte. Acessíveis, assim, com estrutura muito boa também. Então, o lazer aqui, cara, tá sendo muito legal. Não tem nada para reclamar. Principalmente aqui em Águas Claras também.
né? Tipo, além dessa parte de natureza, dessas coisas que estão perto, porque muita gente também aqui de Brasília fala, caraca, Águas é longe do plano. Acho que essa noção de distância também, o pessoal até me sacaneia muito, porque, tipo, quando eu morava no Rio, eu fazia faculdade no Seropédica, que era Baixada Fluminense, e trabalhava no centro. Então, tipo, demorava 3 horas para chegar de ônibus. 3 para ir, 3 para voltar. Então, o perto ficou meio relativo. Então, eu acho as coisas aqui perto, sabe? Quando o pessoal também reclama muito do trânsito de Águas Claras, eu não acho esse trânsito inteiro. Meu Deus, o pior trânsito do mundo. É um trânsito como qualquer centro urbano, né? Tá certo que tem pontos aqui, às vezes, teve um acidente, que o pessoal eles fica zoando muito, o pessoal de Brasília dirige meio mal, né? E aí, quando dá alguma coisinha, já para o trânsito inteiro. E aí, beleza, nessa parte sim, mas tipo, eu tô gostando muito, resumindo, né? Tô gostando muito, a qualidade de vida daqui é muito boa, principalmente para minha área, que é a segurança pública. Eu não preciso me preocupar aqui, né? Principalmente aqui, onde eu moro. Eu sei que a realidade do plano é um pouco diferente em algumas áreas ali, você tem que ficar mais ligado e tal, mas aqui é muito tranquilo. Pego o metrô, né? Transporte público, sem me preocupar com nada. Então, em relação ao Rio de Janeiro, assim, de violência, é muito tranquilo, a qualidade de vida daqui é muito boa. E a pessoa fala também muito... Recebo muitas essas perguntas dos amigos meus que estão estudando ainda e tal. Dá para viver com salário de tal cargo aí em Brasília? Cara, dá, claro que dá. Dá para ter conforto. Dá para fazer tudo que você faria numa cidade, né, normal. Brasília não é absurdamente caro. Inclusive, eu até acho algumas coisas baratas aqui em comparação ao Rio de Janeiro, né? A gasolina, se não me engano, está mais barato. Aluguel, se você botar na ponta do lápis aí, se bobear, tá a mesma coisa. A alimentação aqui eu também acho um pouco mais barato. De coisas, por exemplo, tem lugares aqui legais que, tipo, sei lá, o Fausto Manuel, né? Que é um lugar famoso lá no Lago. Pô, meu irmão, se você for pagar... A gente paga não, o Fausto Manuel R$90, tipo, para comer à vontade. Imagina na Lagoa você conseguir um negócio desse. Você não ia. O Fausto é um bar aqui famoso, pessoal. É um bar que ele tem na Asa Norte, ele tem na Asa Sul, se eu não me engano, tem no Sudoeste, tem lá no Pontão, também do Lago Sul. E tem Águas aqui também. Tem Águas, o de Águas é gigante. E o Marcelo, eu nunca vi o Fausto Manuel vazio, irmão. Se um dia você vê esse bar vazio, você tira uma foto, que como eles abrem para o almoço, eles abrem no almoço e eles vão até meia-noite e pouco, 1h. Exatamente. E, cara, o happy hour deles é até às 9. Publicidade de graça, eu tinha que ter fechado. Isso que eu ia falar, já bota uma roupa deles aí para pedir. Até às 9 o happy hour, o chopp é 5 ainda. Eu acho que cara. Tem um tempinho que eu não vou lá. Vai, e falam que é caro, pô. E às vezes a gente discute até com o pessoal aqui de Brasília, porque realmente essa percepção de valor assim parece que eles estão, cara, é normal. Tipo, o preço caro de aluguel é normal em grandes centros, né? E eu tô gostando muito, cara. Resumindo, tipo, aqui é muito bom, a qualidade de vida é muito boa. Inclusive, eu acho que eu nem penso mais em sair daqui, né? Tipo, se eu tiver que galgar mais alguma coisa aqui dentro da polícia, enfim, eu vou estudar para tentar continuar aqui. Acho que eu só sairia daqui se eu fosse voltar para Floripa, porque eu já morei em Floripa, né? E Floripa também é bem essa pegada segura assim de Brasília, só que tem a praia, né? Diferencial. Então, eu acho que... Eu ia perguntar o que você sente falta aqui, o que você estranhou aqui. A ausência a gente já entendeu que é praia, né? Tudo bem, isso aí não tem como resolver. Apesar de que, não sei se você curte, mas a galera, é até bom pra galera falar, cara, Brasília, o brasiliense usa muito o Lago Paranoá, tá? Stand-up, pra a galera que tem mais... Canoa Havaiana, tem muita também, já fiz lá. Cara, canoa é tipo assim, é o beach tênis da água. Tipo assim, todo mundo está fazendo essa parada. Inclusive tem até no Gympass, viu? Bizu aí para quem tiver Gympass lá, tem canoa também. Tá vendo? Então, o lago é muito usado. E para banho mesmo, ali, indo ali para o setor de mansões do Lago Norte, ali depois do Varjão, é bem longe já da tua casa, Marcelo. O pessoal usa como praia na Ermida Dom Bosco. O pessoal entra também para tomar banho, enfim, nos dias mais calorentos o negócio fica cheio pra caramba. Então, o brasiliense usa muito o Lago Paranoá, tá? E assim, aí tem gente que... Eu tenho um amigo, não entro, porque não sei o quê. Mas a maioria entra.
né? A galera usa jet, tem lancha pra caramba, né? Tem clube. Falam tem que clube aqui é de uma das fora. uma das maiores frotas náuticas que tem, né, no Brasil. É. Né? Tem muito barco aqui cadastrado Acho e tal. que perde pro Rio e para mais um no máximo. É tipo assim, é muita coisa doideira mesmo. isso. Tem muito. E aí o legal, por exemplo, tem muito clube. Tu tá chegando a usar clube aqui, não, mas tem clube a PC tem clube, né? Tem a GPOL, eu não tô indo não, porque eu fico um pouco longe pra mim também, né, cara? E aí, fica longe. mas Mas é aqui bom, tem um lá. setor de clubes. E aí, assim, Sim. as carreiras, seja qual for a carreira, cara, Caixa, tem Bombeiros, tem Polícia Civil, tem Banco do Brasil, Exército, Banco do Brasil, Banco TCU Central. tem, Banco Central tem clube para os servidores do Executivo também. Então, Justiça, ACJUS, tem muito clube aqui e acaba, lógico que não mata a saudade da praia, mas dá uma amenizada com uma piscininha, com uma sauna, com uma quadra de tênis, com uma quadra de futebol, de vôlei, que você gosta de fazer aí também. E aí você, servidor, fatalmente você vai ter acesso a um desses clubes, tá? Ou até mais de um, dependendo. O pessoal às vezes pergunta isso também. Então, lazer de dia, assim, tem bastante. E à noite, já saiu por aí? Pô, tu tá solteiro? Como é que tem essa Não, parada não tô pra solteiro, tu? não. Eu tô. Tá, não? Não tô, não, pô. Desde ano Cara, passado. a pessoa vê? Tá nada, Minha namorada pô, ainda tá lá, ainda tá no Rio, mas tá com pretensão de vir pra cá, só tá esperando um concursinho aí pra área de saúde, porque ela é médica. Mas, cara, aqui, mesmo assim, tem amigos, então, né, saio também com ela de vez em quando. Cara, muito bom, muito bom. Tem para tudo quanto é gosto. Tem, pub de rock, tem roda de samba. Pra galera que tem no Rio, ali que é o bairro dos Cariocas, ali que o pessoal fala, como é que é o nome, cara, que eu sempre esqueço. Que é bom também, tem uma pancada de roda de samba. Então, tipo, aqui tem tudo, cara. Tem tudo. Tem happy hour, igual você falou aí, barato. Tem a semana agora a gente foi num restaurante italiano muito bom aqui também, que tem águas. Tem opção que não falta aqui, sabe? As coisas fecham um pouco mais cedo, né? Mas tem muita opção, cara. Muita opção de lazer. Por exemplo, aqui ainda tem os parques, né, cara? Brasília tem muito parque. Então, aqui em Águas Claras tem um parque gigante, que eu moro, inclusive, perto dele aqui. Tem quadra de vôlei de areia, quadra de beach tênis, para quem gosta. Tem quadra fechada. Vou jogar a conta. Não gosto de correr no Parque Águas Claras, não, cara. É muita subida e descida. Então, tem esse problema. Tem bastante subida, é verdade. O parque da cidade, ele é mais reto, ele é plano, né? mais plano, ele é melhor. Mas tem o Parque Águas Claras, o pessoal usa para fazer caminhada, fazer esporte, né? Tem o parque. O parque da cidade é o maior, tem muitos eventos, tem galera de corrida, clube de corrida que tá na moda agora, tem beach tênis, futevôlei. Teve evento agora de vôlei. Teve uma etapa agora do Mundialito de vôlei aqui, vôlei de areia. Então, tipo, cara, tem muita opção. Cultural também, tem muita parada boa, tem peça de teatro demais. Tem, N cinemas. Então, tipo, a vida de Brasília é muito boa, cara. Me surpreendeu. Aqui tem muita coisa para fazer. Tipo, você consegue ocupar o seu tempo tranquilamente. Alguma coisa que tu não curtiu? Tipo assim, caramba, isso aqui era melhor, ou em Miguel Pereira lá, ou no Rio, Cara, eu senti, tipo assim, aqui, como eu tava morando em cidade pequena, né, conhecia todo mundo, né, era muito próximo, as pessoas eram muito próximas. Então aqui a galera de Brasília parece um pouco desconfiada, assim, ainda, não sei, tipo, o pessoal um pouco mais distante. Óbvio, tem muitos amigos que moram aqui, inclusive tem parentes que são daqui, mas o povo daqui é um povo mais tipo, se demora para pegar a intimidade. Mas depois que você pega a intimidade, aí vira da família, assim. Mas o carioca também é um povo muito, muito dado, né, cara? Então, acho que é esse sentido, assim, eu senti um pouquinho, mas já está superado, já. Boa. Aqui também acaba que, como Brasília, cara, acho que foi só no último censo que foi a primeira vez que deu mais brasiliense do que pessoas de fora, né, que nasceram em outros estados. Então, assim, ainda tem muito da cultura de muitos estados, né, cara? Eu mesmo convivi com muitos gaúchos quando era mais novo, porque meu pai é militar. Tem muito mineiro aqui. Carioca aos montes. Eu e o Marcelo aqui, que somos flamenguistas, a gente, consegue ver jogo em qualquer barzinho que a gente vai ser maioria, não tem jeito. Então, e assim, tem o jogo do Flamengo também aqui no Mané Garrincha, né? Todo ano tem. Direto tem, exato.
Cara, coisa boa então, velho. Então, assim, tua rotina, então, no dia a dia, é bom que você te falou aí, que você conseguiu vir para cá, você veio, é um cara solteiro, que eu digo assim, né? Você não mora com mais ninguém, Sim, você tá, por enquanto, aqui sozinho, veio com seu salário da PCDF, bom para desmitificar alguma coisa também, algumas isso. coisas aqui também. Precisa Mas desmistificar. queria que você falasse. Vale a pena mesmo? Você indica pra galera aí, principalmente que tá às vezes na dúvida, que tá meio com o pé atrás. Cara, se a dúvida for em relação a morar em Brasília, não tenha dúvida, porque aqui é um lugar muito bom, muito bom, muito bom. Acho que, óbvio, é fácil para eu falar, estando numa RA boa também, né, Vitor? Tem um plano, tem aqui, mas tipo, até a gente percebe assim, até nas RAs mais, digamos assim, humildes, né? Sei lá, Ceilândia, por exemplo, nem compara com o subúrbio do Rio de Janeiro, por exemplo, entendeu? Então é lógico, tem lugares, né, piores também de qualidade de vida, tem lugares, né, mais perigosos do que outros, mas isso em qualquer lugar tem, pô. Então você não pode pesar, né, o valor comum ali. Mas se tiver na dúvida se Brasília é um lugar bom ou não, cara, vem porque é bom, é muito bom. Qualidade de vida, tem muito programa para fazer ao ar livre. Enfim, o problema também agora que vai começar, que eu não peguei ainda, é a seca, né? Época de seca aí. Vai chegar. E agora, pelo menos para andar de moto é bom, que não tem muita chuva. Mas eu tô com uma mobilidade também boa, eu também não tô pegando muito trânsito porque eu também tô de moto, né? A realidade da galera de carro é um pouco diferente. E querendo ou não, tu mora num lugar que tem muita estação de metrô também. Sim, também. Exatamente. Não tem metrô. O metrô daqui pode melhorar, né? Porque só tem uma linha aí, não tem muito para muito lugar, mas é a opção, para mim, melhor de transporte, com certeza. Porque o ônibus também. Uma coisa. Entrando já numa parada que você falou de achar coisas ruins assim, o transporte público daqui não é muito bom, não, cara. Eu acho ruim. Principalmente a parte de ônibus, né? Porra, você vê que tem muita gente, acho pouquíssimos ônibus, pouquíssimos. Dificilmente você vê muita linha de ônibus. São poucos ônibus, vias que, na minha opinião, deveriam ter faixa exclusiva, não tem. Isso, às vezes uma via ali com 6, 7 faixas e não tem via de ônibus, e às vezes precisa. Exatamente. E o metrô é uma piada aqui. Eu já falei isso aqui, metrô é uma piada, não chega na Asa Norte, não chega na UNB, que, a UNB recebe um fluxo de alunos bizarro, de pessoas bizarro durante o dia. E você nem vê a opção de melhora, né? Você nem vê a opção de melhora. Como é que vai fazer para aumentar o metrô? Vai ter que tirar gente pra caramba de apartamento aí, de alguma coisa. Dizem que queriam aumentar, mas dizem há tanto tempo, desde que eu cheguei aqui. Mas eu também acho que dá para melhorar o transporte público. Até por isso, em Brasília, muita gente tem carro. Muita gente, às vezes famílias um casal tem 2 carros. 2 carros, porque sim. Não, o transporte realmente às vezes deixa a desejar. Mas é uma coisa, pelo menos, que tá rolando agora é no fim de semana, no domingo, né? Acho que o metrô tá de graça também. E domingo a galera tá conseguindo pegar o transporte, o ônibus também, né? Pegar o transporte público de graça. Sim, e aqui em Águas Claras também já tem, não sei como é que tá aí no plano, tem esses patinetes elétricos também. Você paga a mensalidade aqui e sai bem barato se você quiser usar o anual ali. Então pode ser uma opção também para quem mora não tão perto, mas tipo, não tão longe para pegar Uber e tal. Então tem essa opção. Então, cara, é muito bom. Resumindo, não tenha dúvida. Se for dúvida de lugar para morar, de se é bom ou se não é muito bom. A qualidade de vida é boa. Dá para encontrar. Eu vou deixar aqui na descrição, pessoal, diversos. Sim, vou colocar diversos locais, diversos links imobiliários aqui, pelo menos 2, 3, para vocês procurarem esses bairros que a gente vem falando aqui. Na verdade, em Brasília chama regiões administrativas. Marcelo tem falado em RA, são regiões administrativas. São os bairros aqui. Para fechar, cara, você trabalha na segurança pública. Você falou de sensação de segurança, mas a sensação de segurança é uma coisa. E na vida real, cara, você como policial aí, o que você vê que lógico, o policial ele tá em contato com as coisas mais horríveis que acontecem, e aí talvez o policial até tenha uma sensação de mais insegurança do que a população em geral. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa sensação e sobre a realidade também aí do policial civil, enfim, da segurança pública no DF, que você deve estar torcendo pra caramba pro Lula, né, aceitar lá o reajuste. Canetar nossa paridade. Então, já fizeram o edital, já fizeram a prova para vocês igualzinho da PF, agora não custa nada.
Exatamente. A gente já cobre muita coisa aí. Né? Vamos lá. Cara, quem sou eu para falar ainda de relação ao trabalho? Né? Eu entrei há pouquíssimo tempo, novembro ali, então não tenho nem 6 meses de polícia agora. Óbvio, né? Tem contato constante com tudo, né, que você possa imaginar. Mesmo como escrivão, agora no plantão, então, tipo, plantão a gente sabe que, né, surge tudo. Trabalha numa região administrativa que não é aqui no plano, é um pouco mais distante, e em relação à criminalidade ainda é um pouco mais tranquilo, né? Mas mesmo assim, em comparação ao Rio, né, tenho muitos amigos policiais no Rio, né, tenho amigos policiais no Brasil inteiro, quando a gente faz essa maratona de concurso, aí a gente acaba tendo muito contato, e eu vejo que o DF ainda tem uma realidade boa em relação ao Brasil inteiro, sabe? Óbvio, tem seus problemas, como toda cidade grande tem, mas aqui ainda a sensação de segurança e a segurança pública ainda é boa. Eu considero como boa, com certeza, sem dúvida. A polícia aqui é bem aparelhada, tanto a gente quanto a PM, todo mundo trabalha bem, tipo, tem liberdade, enfim. Eu acho que ainda é um ótimo lugar em relação à segurança, sem dúvida. Ainda mais em comparação ao outro tempo. Também acho, principalmente capitais. Obrigadão, Marcelão. Tamo junto aí, cara. Bom que você falou de muitas coisas aí, transporte, lazer, segurança, vida noturna, vida diurna, arredores. Muita gente às vezes subestima, cara. Tem muito lugar maneiro aí. Esse final de semana eu tava em Pirenópolis, por exemplo. Pô, Chapada dos Veadeiros. Chapada dos Veadeiros aí tem... Cara, Chapada dos Veadeiros eu já fui umas 5 vezes e a sensação é que eu conheço, assim, sei lá, 3%. Muito, muito maneiro, assim. Então vale a pena demais vocês que gostam aí. Tem muita cidadezinha legal por aqui, por perto. Tem muita coisa boa. Valeu, Marcelo. E tem uma coisa boa também, né, Vitor? A gente está na região central aqui do país, então a passagem aérea ainda continua sendo um pouco mais barato também. Para o Nordeste, sai para tudo quanto é lugar, né? Sim, e é mais barato, pô. Mais barato. Eu tô indo pro Rio, consigo comprar pro Rio agora. Outro dia eu comprei 450 e de volta. Felizmente, eu conheço alguns aeroportos aí, cara. Para mim, o aeroporto do Brasil é o melhor do Brasil. Assim. Para mim é bizarramente bom. Ele é grande, porra, é rápido. Ele, às vezes acaba que você cai no primeiro portão. Aí você vai andar, meu filho. Mas, sim. Pô, eu acho até as opções de comida, assim, sabe? Em alguns aeroportos você só vê aquele quiosquezinho que vai te cobrar 30 conto no pão de queijo. Aí não, você vai ter um McDonald's, que você sabe quanto que vem, quanto que custa. Você tem as lojas famosas, Subway, Donuts, Starbucks. Verdade. Então você sabe mais ou menos, beleza, eu vou pagar um pouco mais caro, mas beleza, eu sei o que vem. Tem até saving agora no aeroporto, tem até laboratório, pô. Aí, o que o pessoal tá fazendo? O pessoal tá marcando o exame de sangue pro dia da viagem e tá tomando café lá no já direto. Verdade. Valeu, Marcelo. Obrigadão pela tua participação, irmão. Vitor. Um abraço, cara. Valeu. Pessoal, mais um então, né? Acho que já tivemos aí, pô, moradores falando, já tivemos pessoas que vieram de fora, né? Passaram em concurso e estão agora aqui em Brasília. O vídeo, pô, deu trabalho, foi longo, mas eu acho que ficou interessante pra caramba, né? Compartilha aí com alguém que possa estar pensando em se mudar, alguém que de repente está na dúvida, como é morar em Brasília, etc. Sob esse ponto de vista de moradores, de concurseiros, de concursados, eu acho que não tem conteúdo igual. Então, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, comenta. Você que é de Brasília, se vê alguma dúvida aqui nos comentários, responde. Fala na moral, o que você acha, o que você não acha, o bairro que você mora, se você acha legal, se você indica, se você não indica. Seja sincero com a galera que está, de repente, pensando. Pode ser que você passe por isso em outro momento, você faça um concurso para outro estado, para outro local do Brasil e precise dessa ajuda que eu estou fazendo aqui para concursos no Distrito Federal. Beleza? Na descrição vocês vão encontrar, como eu falei, links de imobiliárias aqui para vocês procurarem, né? Os mais diversos. Aí coloca filtro de quarto, de bairros, os bairros que a gente falou aqui. Teve bairros que não falamos aqui que são boas opções, Sudoeste Econômico, que são apartamentos de 3 andares, com um aluguel um pouco mais interessante. Anota aí, Sudoeste Econômico, bem perto do centro também, um dos bairros mais tranquilos, aqui na minha opinião. Tem uma PM lá pertinho, tem bombeiros. Pô, a gente pode estar falando do Guará aí, que é um local bem interessante também. O Guará tem toda uma vida aqui também. É um bairro bem tradicional aqui de Brasília, perto do centro,
que tem tudo lá no Guará também. Por exemplo, eu levo meu filho lá no Guará direto para compromissos. O aluguel também fica um pouco mais em conta. Tem o Parque Sul, que é um pouco mais novo, já fica um pouquinho mais caro, mas são na pegada de Águas Claras, com um condomínio um pouco maior, com opções dentro do condomínio. Enfim, pessoal, opções não faltam. O vídeo ficou longo, eu sei, mas se você chegou até aqui, não deixou o like, por favor, se inscreve, ativa o sininho. Eu trago notícias do mundo dos concursos todos os dias aqui no meu canal. Estou tratando com muito carinho aqui, investindo bastante no canal. E é isso. Na descrição, além das imobiliárias, eu vou colocar alguns parceiros aqui do canal, descontos, mapas da Laura Morim, Tech Concursos, né? Plataforma Estudei, para você que quer organizar a sua vida aí. Tem o link das imobiliárias e tem aqui em destaque também o cupom Vitor10 nos flashcards da Carolina Couto, que participou aqui com a gente do vídeo, né? Falando da opinião dela, que veio de fora para assumir cargo público aqui em Brasília. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam. De repente faltou alguma coisa. A gente consegue ir respondendo ali também no chat, tá? O pessoal tinha falado, fala sobre plano de saúde. Cara, mas você, quando for aprovado, você vai ter o plano de saúde vinculado ao seu órgão. Então, acho que não é uma coisa muito interessante. O plano de saúde, por exemplo, para um adulto assim de 30 anos, 29, 28, 30 e poucos anos, um plano ok, não incrível, vai estar ali 700, 800 reais. Só para vocês terem uma ideia, que eu tive essa experiência recentemente, tá? Basicamente isso daí. Mas, basicamente, acho que falamos de muita coisa aqui sob um olhar que te interessa, direto do que te interessa. O vídeo ficou longo, deu trabalho, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Muito obrigado aí pela tua audiência. Descontos na descrição. Forte abraço e até a próxima.